Quando nós pensamos no reino de Deus, a primeira coisa que nos ocorre, a primeira ideia que nos ocorre, ou ainda que seja a ideia mais rudimentar, é do Senhor assentado sobre um alto trono, governando sobre sua criação. Essa é a ideia que a palavra reino de Deus desperta na gente. Mas quando nós saímos dessas ideias mais poéticas sobre a definição do termo e entramos pelo Novo Testamento adentro, nós encontramos duas dimensões do reino de Deus revelado no Novo Testamento. A primeira dimensão é a dimensão temporal, essa dimensão presente do reino de Deus. Quando Jesus se manifesta e começa a pregar na Galileia: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Então, quando nós estamos ouvindo Jesus pregar sobre o reino de Deus e desembrulhar o tema para a gente, sem deixar de lado a linguagem enigmática, aquela linguagem expressa nas parábolas, onde ele deixa a mente dos seus ouvintes voando a respeito do tema. Quando a gente está fixado no ensino de Jesus, toda a ideia que nós temos é de um reino presente. Onde está o rei, está o reino. Ele esteve em Israel naqueles dias e disse que o reino havia chegado porque o rei estava presente entre eles. Quando nós entendemos que o reino está entre nós, é porque a sua presença continua a valer para identificarmos o reino de Deus. Mas quando nós vamos ler o Apocalipse, nós encontramos uma outra dimensão do reino, uma dimensão escatológica, uma dimensão apocalíptica, uma dimensão em que nós ainda não o experimentamos. E isso cria, dentro do âmbito da teologia, uma tensão teológica a respeito do reino de Deus, de modo que o reino é, mas ainda não. De modo que o reino de Deus está entre nós, porém há uma dimensão do reino ainda não manifesta, que está expressa lá no Apocalipse capítulo 11, quando nós lemos na abertura do culto o toque da sétima trombeta, quando o reino será todo ele do seu Senhor, e não haverá reino do mundo e reino de Deus, porque lá naquela altura, hoje ainda há, mas lá naquela altura, naquela dimensão escatológica, o reino de Deus terá sido tomado por inteiro, e o governo de Cristo será sobre todas as criaturas redimidas, sobre todas as criaturas angelicais e sobre aquilo que o futuro nos reserva como sendo nova terra e novos céus. Eu sei que esse tipo de linguagem também é enigmática em certa proporção para a maioria das pessoas que não estão assim muito despertadas para conhecer teologia e para conhecer essas filigranas do mundo da teologia cristã. Nós estamos mais preocupados, amanhã tem boleto para pagar, tem comida para fazer, tem filho para educar, tem uma série de tantas outras prioridades na vida da gente, que o conhecimento desses detalhes bíblicos, pastor, isso não nos interessa muito. Mesmo assim, eu tenho a responsabilidade de, como seu pastor, lhe dizer, e como estou pregando sobre o tema, de mencioná-lo adequadamente na Bíblia. Então, quando você ler no Evangelho sobre reino de Deus,
e depois passar a ler lá no Apocalipse, quando você estiver lendo o Apocalipse, e encontrar o termo reino de Deus, ou a expressão reino de Deus, você tem que saber que significam duas coisas distintas, porém complementares, uma à outra. São distintas porque a expressão reino de Deus no Evangelho está falando da chegada do reino messiânico, do reino do Redentor. O reino do Deus Todo-Poderoso, que chegou até nós. E como diz a parábola, é como uma porção de fermento misturada a 3 porções de farinha. Olha só. Que tipo de comparação que Jesus faz do reino de Deus para mostrar que existe uma influência silenciosa e até mesmo, eu vou usar essa palavra entre aspas, para que você não me confunda, misteriosa. Porque essa é a palavra, aliás, que o próprio Senhor Jesus usa. Então, a palavra mysterion no grego, que fala exatamente dessas coisas que acontecem no secreto, no não revelado, no não visto a olho nu, mas que está acontecendo e que está se movimentando, meus irmãos, fora da gente, fora do alcance das nossas mãos, fora do alcance dos nossos olhos, fora do alcance da nossa influência. Porque afinal, o reino não é nosso, o reino é de Deus. Então é como um fermento, que você não sabe como é que leveda a massa. Os nossos fabricantes de pão aí caseiro, as nossas boleiras, não é? Também não sabe. Elas pegam aquele tabletezinho de fermento biológico, misturam na massa, quando vai ver o bolo cresce, sem ela saber explicar muito bem o processo que aconteceu ali. Não sei que leia, não é, para se ilustrar, mas é um processo silencioso, invisível. Quando se abre a porta do forno, está lá o bolo crescido, o pão amadurecido, lindo, bonito, pronto para comer. Assim é o reino de Deus. Sua influência é muito silenciosa, mas essa influência será vista. Jesus usou outras palavras, outras parábolas para explicar essa influência do reino de Deus, desse reino invisível e silencioso, que a gente não sabe como é que as coisas acontecem, mas elas acontecem. Abra comigo em Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, tentando não fazer uma definição, porque nem o próprio Senhor Jesus o definiu. Nem o próprio Jesus disse, o reino de Deus é isso. Não. Ele simplesmente, usando essa linguagem alegórica, essa linguagem, como eu gosto de chamar, enigmática, ele vai nos trazendo informações aqui e ali, através das suas parábolas, sobre, afinal, o que é o reino. No capítulo 4 diz assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Criou o cenário. Jesus estava na praia, com uma pequena multidão, ele entra no barco, se afasta um pouquinho da areia, faz daquele barco mais ou menos a sua plataforma de pregação, e começa a ensinar o povo, enquanto o povo estava na praia, e ele de costas para o mar. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Então, Jesus ia ensinando e fazendo essas aplicações dos seus ensinos através das parábolas, dessa linguagem enigmática, alegórica, muitas vezes, para ensinar ao povo lições espirituais. Ouvir. Primeira lição.
Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ouvisse um ensino mais ou menos exposto numa historinha como essa, quais seriam as suas conclusões? Quem poderia entender? Quem poderia juntar todas as peças desse quebra-cabeça para saber exatamente o que cada palavra aplicada no texto significava? Quando Jesus ficou só, diz o texto, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, porque os discípulos também não compreendiam ou não compreenderam a história contada por inteiro. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mysterion, no grego, o mistério do reino de Deus. Então ele disse que o reino de Deus era algo cujo mistério só era revelado aos apóstolos, aos filhos da aliança, aos seus discípulos. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábola. E agora veja a razão que ele dá: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Estranho, não é? Essa linguagem justificativa de Jesus é um pouco estranho, porque ele prega através de parábolas para que os seus ouvintes não consigam acessar a verdade. E nós vamos encontrar os ouvintes de Jesus em diferentes estágios dessa parábola revelado ali. Jesus falava em mistério sobre o reino de Deus, disse que esse era um conteúdo que só os discípulos poderiam compreender, e aqueles que não compreendiam era para que se cumprisse a palavra de Deus. E ele estava se referindo aqui a quem? Aos fariseus, aos sacerdotes, ao povo em geral, que normalmente simpatizavam-se com os feitos de Jesus, seus milagres, multiplicação dos pães, as curas divinas, mas quando as coisas eram requeridas de modo a crerem na mensagem do Evangelho, ou na mensagem do Evangelho do Reino pregado, ele falava em parábolas para que só aqueles a quem o Senhor Deus tivesse designado poderia acessar essa verdade. Quem vai discutir com o Deus Todo-Poderoso? Quem vai discutir com o Deus encarnado se ele não quer revelar os mistérios do reino para todos? Se ele só quer revelar os mistérios do reino para os discípulos? E disse confirmadamente no versículo 10. Jesus ficou só, e os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E assim os fariseus não conseguiam acessar os conteúdos, os escribas muito menos, os religiosos muito menos, e há uma
galera para falar aqui no vernáculo contemporâneo. Há um número enorme de pessoas que ouvem a respeito das parábolas e ouvem a respeito do mistério do reino e não entendem nada. Não conseguem compreender. Bem, Jesus não guardou isso todo o tempo. Ele, quando fala da parábola da candeia, que a candeia não é para se colocar no alqueire, debaixo do alqueire era uma cesta onde se media os grãos, uma quantidade de grãos, mas no velador, naquele momento, ele só queria que os apóstolos entendessem esse mistério. Mas, dali para frente, a palavra começou a ser divulgada, a palavra começou a ser pregada, e um dos maiores expositores das verdades escondidas do Evangelho foi o apóstolo Paulo, que estendeu e levantou a verdade e a colocou no velador para iluminar toda a sala. Ele vai explicar essa parábola aos discípulos, e nós vamos conseguir ver e acessar nessa noite um detalhe importantíssimo com respeito ao mistério do reino. E por que nós precisamos acessar isso, pastor? Porque nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, porque nós somos o povo que tratamos Jesus como Senhor, porque Ele é o nosso governante, governador máximo, Senhor máximo das nossas vidas, e precisa que o seu reino seja percebido com mais graça por todo o povo. Então, meu trabalho aqui ao longo dessa série vai ser pegar na candeia e colocá-la no velador, para que todos os meus irmãos sejam iluminados e compreendam e consigam acessar elementos importantes do reino de Deus. Então, lhe perguntou, versículo 13: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Parecia que Jesus estava assim meio chocado com a falta de entendimento deles. Mas vocês não entenderam? Afinal, eu contei essa história devagarinho, fazendo todas as conexões, mostrando que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu em terreno rochoso, outra parte da semente caiu entre os espinhos, e a outra quarta parte da semente caiu numa boa terra. Qual a dificuldade de vocês compreenderem isso? Foi mais ou menos assim que Jesus reagiu quando eles perguntaram a Jesus o significado da parábola. O semeador, versículo 14, agora Jesus vai desvendar o mistério do reino para eles. O semeador semeia a palavra, então a semente é o quê? Palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O que o texto nos fala sobre a questão do reino é se há uma realidade que Satanás não deseja que os servos de Deus acessem, é sobre o evangelho que envolve o governo eterno de Jesus sobre suas vidas. Por quê? Porque ele não quer ter o seu governo ameaçado. E Satanás governa através do quê? Ele governa através da sedução do pecado. Aproveita-se da nossa natureza decaída e nos sensibiliza ao pecado. Então, o que ele faz para impedir que a audiência de Cristo acesse as verdades do reino? Ele rouba a semente, ele rouba o significado da palavra de Deus, ele rouba o sentido da pregação. Pastor, ele tem poder para isso? Ele só tem o poder
que Deus lhe dá. E se Jesus disse que ele é o ladrão da semente, é porque esse poder lhe foi dado. Roubar a semente de uma boa parte dos ouvintes de Cristo sobre o reino de Deus. Mais à frente, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São pessoas que não sabem viver sob pressão. Você deve conhecer esse tipo de gente. Pessoas que vêm na igreja, por exemplo, ouve a palavra, vai embora, quando ele dobra a esquina, ele já não lembra do sermão. Foi tudo roubado, tudo foi retirado de sua vida. Ele não consegue reter nada, absolutamente nada. E isso não é uma questão de inteligência, porque às vezes a pessoa tem uma qualificação fora da igreja que exige um outro tipo de inteligência dele, mas não a inteligência espiritual. O segundo são os que se deixam abalar pelas angústias da vida. E isso também é conhecido dos irmãos. Pessoas ouvem a palavra de Deus, eles ouvem a semeadura do reino, eles são semeados quanto à verdade, recebem a palavra, porém, no dia seguinte, vêm as angústias, as dificuldades, as provações, e ele imediatamente desiste de levar a sério a palavra semeada no coração dele. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, porque a palavra traz essa sensação de alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E é muito interessante que os irmãos tomem nota de como Marcos faz abordagem desse versículo especificamente aqui no Evangelho. Ele diz que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Eu, na verdade, não vou fazer o texto dizer o que o texto não diz. Quando a gente se deixa levar, tem tantas ambições na vida. Eu nunca me esqueço de um irmãozinho que foi minha ovelha lá em Joanesburgo, que ele era um homem assim, cheio de grandes sonhos, muitos ideais, queria muita coisa, tinha uma ambição que não lhe cabia no peito, e no entanto, ele nunca chegou a lado algum, porque nós não somos guiados pelas nossas ambições. Ninguém é guiado pela sua ambição, ninguém é guiado pelos seus profundos anseios, nós somos guiados pelo Espírito. Escuta-me aqui, suponhamos que eu e você fôssemos o apóstolo Paulo por um instante. Quando você lê a respeito da vida dele, da história de vida dele, você gosta daquela vida? Você gosta daquela vida? Fala bem alto. Não, pastor. Quem gostaria de ter uma vida de sofrimento, porque isso foi profetizado acerca dele, eu mostrarei a este o quanto importa sofrer pelo meu nome. Depois ele gastou grande parte do seu ministério preso, injustamente, sem ter cometido nenhum crime, foi abandonado,
esquecido por todos os seus discípulos, e alguns até sentiram vergonha dele. Alguém em sã consciência teria uma vida onde você pudesse, ao fim do ano, escrevendo as suas expectativas para o ano seguinte, fazer uma relação como essa que o apóstolo Paulo escreveu através da sua vida cotidiana? Obviamente que não. O fato é que mais longe chega a quem Deus conduz do que aquele que acredita em si mesmo. O fato é que Jesus coloca esses extremamente ambiciosos na condição de quem não entende o reino de Deus, mas tem a semente sufocada por esses diversos desdobramentos da vida. A fé nos ensina a andar continuamente com Deus. Esse andar com Deus é uma surpresa diária. Um dia você pode andar sobre as águas e no outro dia você pode ter uma turba de malfeitores querendo te jogar despenhadeiro abaixo. A verdade é que andar com Deus é uma surpresa diária, é uma montanha russa. Você não sabe por onde a sua vontade vai caminhar, embora sejamos orientados a orar para que Deus faça a sua vontade em nossas vidas. Só que Paulo, ou melhor, Jesus nos ensina aqui que esse é um tipo de terreno que repele a palavra de Deus do seu próprio jeito. Não é porque não crê, não é porque não tenha terra suficiente para a semente germinar, é porque a fascinação das riquezas, porque as riquezas é a maior mentira que Satanás prega para a gente. Alguns, diz a Bíblia, que embarcando nessa mentira, eles trouxeram muitas angústias para a sua alma. Eu não quero demonizar a riqueza, de modo algum, ai de mim, porque se Deus quer fazer algum rico em nossos dias, como Jó, como Abraão e outros servos dele, ele fará. O que eu estou tentando é aplicar o que o texto ensina no texto. E o que o texto ensina no texto é que a fascinação da riqueza, os cuidados do mundo e as demais ambições concorrem contra a palavra. Concorrem contra a palavra. E Jesus disse que concorre de modo a sufocá-la, ficando ela infrutífera, diz o texto. E por que, pastor, infrutífera? Porque ela cresce, ela germina, a pessoa vem à fé, mas ela tem essa fé sufocada, ela tem essa fé completamente sufocada debaixo dos espinheiros da vida. O fato é que o reino de Deus é semelhante a tudo isso junto. O reino está sendo estabelecido no meio de pessoas dos mais diferentes graus de reação à palavra de Deus. O reino está se manifestando, e ele está se manifestando numa proporção bastante compreensivo dentro do texto. Diz que apenas 1/4, 25% dessa semente frutificou, a 30, a 60 e a 100 por um. O que a gente depreende sobre o reino de Deus nessa parábola do semeador? É que o reino de Deus é assim, uns entendem, outros não entendem, uns suportam, outros não suportam, uns anseiam por vivê-lo e outros anseiam, pelo contrário, de viver outras experiências na vida, e a palavra fica perdida e sufocada. Apenas uma parte da semente frutifica. O reino de Deus também é assim. Apenas uma parte dos ouvintes conseguem
entender, percebê-lo, ficar alegre com o governo de Deus. E quando a gente começa a acrescentar à nossa vida uma série de outros detalhes, que nos prendem mais a esse governo mundano do que ao governo eterno e celestial de Cristo, talvez sejam e pareçam para nós, ou pelo menos deveriam parecer para nós, mais competidores do que verdadeiramente nossos amigos e aliados nessa caminhada da fé. Seguindo o texto, Jesus vai nos colocar diante de outra parábola, a parábola da candeia. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus começa a fazer uma avaliação e dizer: para que serve a candeia? Para que serve a palavra de Deus? Para que a palavra de Deus verdadeiramente serve na vida da gente? É para ser escondida ou é para ser exposta? As verdades de Deus é para serem mantidas, escondidas de todo o tempo? Jesus vai falar desses enigmas todo o tempo ou vai expô-lo em algum momento daqui para o futuro? O fato é que o próprio Jesus disse que essa candeia não é para ser escondida, não é para ser colocada no alqueire, não é para ser ocultada debaixo da cama, mas é para ser exposta no velador para iluminar toda a gente. Estas parábolas, este tom enigmático, deixaria de ter, na verdade, esse tom misterioso para ganhar a realidade no coração da gente. Hoje a gente pode acessar a parábola e perceber. Ele não ficaria para sempre pregando para as pessoas não compreenderem. Não. A palavra seria revelada. A palavra chegaria ao entendimento das pessoas. E ao chegar ao entendimento das pessoas, ela cumpriria o seu papel. Mas, também nesse sentido, à medida com que nós medirmos outras pessoas diante da realidade da palavra, por essa mesma medida nós seremos medidos. A gente costuma, pelo menos é hábito dentro da igreja, a gente encontrar quem desenvolva determinados mecanismos de espiritualidade para medir o outro. Esse é mais, esse é menos, esse é mais espiritual, aquele é menos espiritual. Tome cuidado, porque é com essa medida que Deus vai medir você também. É com essa medida que Deus vai medir a tal espiritualidade que você imagina ter. E nesse sentido, todas as coisas ficarão reveladas, claras. Eu, afinal, sou ou não sou esse homem que eu tento que os outros acreditem que eu seja. Tento fazer os outros acreditarem que eu seja um homem altamente espiritual, de boa índole, de vitória cotidiana sobre o pecado, um homem de oração, um homem de Deus. Quem eu sou? A parábola da candeia diz que você será iluminado um dia também. Não é só a palavra que tomaria ciência no mundo, mas você também ficaria diante do Deus Todo-Poderoso com a sua vida inteiramente exposta. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o reino de Deus é a exposição de todos os seus súditos. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu possa viver uma vida clara, transparente,
que eu possa viver uma vida que lhe agrade, que exalte, que engrandeça o seu bom e glorioso nome. Disse ainda, verso 26, o reino é assim como um homem que lançasse a semente à terra, volta ao tema agrícola, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Em outras palavras, o reino de Deus está fora do completo e total controle humano. Nós não sabemos. Às vezes perguntamos, mas por que Deus não aviva a sua igreja? Por que Ele não espalha a sua palavra e faz com que a palavra, afinal, exploda nesse mundo pecador? Nós, por vezes, imaginamos que nós temos planos melhores do que os de Deus. O fato é que Ele diz que o reino de Deus é como uma semente que caísse na terra, e ela germinasse, crescesse, não sabendo Ele como. Eu não sei como eu estou aqui hoje, eu não sei como as coisas foram acontecendo na minha vida, eu não tenho explicação, e o reino de Deus, Ele vai fazendo esse trabalho silencioso, misterioso, imprevisível, porque quando você lança uma semente na terra, você espera que haja um ciclo de germinação, e depois de crescimento, e depois de frutificação, e é assim que Deus faz. Não, Ele contraria isso, Ele faz com que os frutos cheguem mais rápido do que nós imaginamos, Ele faz com que coisas aconteçam na nossa vida fora da nossa previsão, e assim é o governo de Deus. Ele não está preso a absolutamente nada, Ele não está preso a ciclos naturais da vida, Ele não está preso a nenhuma expectativa que nós possamos criar, Ele não está preso a minha, a sua, a nossa possível, entre aspas, determinação, Ele não está preso também, meus queridos irmãos, ao seu bom ânimo. As coisas podem acontecer como um abrir e piscar de olhos. Nós estamos aqui imersos numa pandemia, numa dificuldade imensa, e de repente tudo pode acabar e terminar, e o Senhor ser glorificado no fim por uma demonstração gloriosa do seu poder. O reino vai avançar, o governo de Cristo avançará, apesar de mim, apesar de você, apesar da minha expectativa mal construída ou da sua bem construída. O fato é que Deus vai sempre fazer a sua vontade, e a vontade dele será inexplicável. Pode demorar muito, pode não demorar nada. As coisas podem acontecer como num abrir, pescar e fechar de olhos, como pode demorar mais 1000 anos até Jesus voltar. Nós não temos a menor ideia, nós não sabemos calcular dias, datas, épocas, tempo, nada. O reino de Deus trabalha no seu ambiente misterioso e silencioso. Pastor, mas como Jesus disse que agora a candeia está no velador, será que a gente não sabe mais ou menos como é que a gente vai andar nesse território de coisas inesperadas? Bem, a gente tem o livro do Apocalipse aberto para nós, conseguimos entender muita coisa dali, mas se há uma coisa que a Bíblia Sagrada não aponta, é datas. Nós não sabemos quando ele voltará. Nós só sabemos que o reino eterno e o reino desse mundo será do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando? Não sei. Mas as coisas estão caminhando nessa direção. Finalmente, a parábola do grão de mostarda, onde disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deixa grandes ramos a ponto das aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Esse desenvolvimento do reino de Deus
que parte de um grão minúsculo, quase imperceptível, a semente do grão de mostarda, afinal, não é a menor semente, mas naquela altura era a menor semente conhecida naquela região. E foi essa semente que Jesus tomou como exemplo para dizer que o reino de Deus sempre começa dentro de uma dimensão muito pequena, uma coisa quase que imperceptível, quando daqui a pouco há uma ação sobrenatural ali e aquela semente pequenininha se transforma numa grande e frondosa árvore na qual as aves dos céus vêm aninhar-se à sua sombra. E quais são as aves dos céus que Jesus previa que viriam aninhar-se nessa pequena, nessa árvore que nasce de uma pequenina semente? Ele estava falando dos gentios, dos povos que antes não eram povo, mas passariam a ser, e viriam se abrigar naquelas árvores, naquela árvore dos aliançados, naquela árvore do povo de Deus. Lá estaria eu, estaria você, estaria todos nós, gente que pela força da revelação bíblica não teria nenhum direito de ingressar nesse chamado povo de Deus, mas pela força do Senhor, pelo trabalho redentor de Cristo na cruz, os que estavam longe foram chamados e nós fomos integrados a esse enorme povo. Nós não sabemos quantos o Senhor tem para si, nós não fazemos nenhuma ideia quantas pessoas aqui são de Jesus, nós apenas queremos acreditar que todos nós somos de Jesus. Queremos acreditar que cada pessoa que empunha uma Bíblia e anda com ela na rua é de Jesus, mas nós não sabemos. O reino de Deus convive com esse desconhecimento de quem são os filhos do reino. Nós não sabemos. O fato é que a palavra continua sendo semeada. Eu estou aqui todo domingo jogando semente para cima. Eu estou aqui todo domingo levantando a minha mão, entrando dentro do bornal e jogando a semente aí no meio do povo, aqui e em outros lugares. Quando de repente a gente fica chocado com o fato de tantos anos alguém está ouvindo a palavra de Deus e você não conseguir visualizar os sinais do reino. Quantos anos a palavra de Deus está sendo pregada e permanentemente sufocada pelas fascinações desse mundo? Quantos anos a palavra de Deus sendo anunciada, lançada, e no entanto as angústias desse mundo, as tribulações do dia a dia, acabam por afetar o equilíbrio daquela vida. Amados servos de Deus, o reino de Deus é misterioso, seus frutos vão sendo gerados lentamente pelas mãos do Pai. De onde nós menos esperávamos, de repente, uma grande árvore surge dali, muitos frutos. E de onde a gente talvez estivesse criando uma enorme expectativa, de repente, essa árvore se seca. Isso acontece todos os dias, dentro do contexto das igrejas locais, dentro do contexto da pregação da palavra e do ministério dos mais diferentes servos do Senhor. Então, pastor, o que fazer? Continuar a semear a palavra de Deus. De vez em quando a gente tem umas experiências estranhas. Eu tive uma boa experiência essa semana. Fui levar minha mãe para fazer um exame, tenho orado muito por ela, para que o Espírito Santo alcance, para que Deus lhe revele a graça do Evangelho dentro daquele cenário quase senil dela. Senhor, fala com a minha mãe. Senhor, eu sei que eu não posso fazer determinações sobre a salvação de ninguém, porque o Senhor sabe aqueles que são seus, mas fala com ela, ora hoje, ora amanhã, ora depois,
uma outra conversa para desanimar você. Senhor, tem misericórdia da minha mãe, desperta o coração dela. Essa semana ela me saiu com essa. Ela sai do local onde ela fez o exame de imagem dela, toda ensanguentada porque começou a vazar pelo acesso que fizeram nela, me sujou todo de sangue, eu saí de lá ensopado de sangue. A cena foi muito esdrúxula, mas ela veio conversando no carro comigo. Ela disse: eu estava lá, fazendo aquele exame, e de repente, eu tive o seguinte pensamento: como Jesus deve ter sofrido na cruz. Como Jesus deve ter sofrido na cruz. Eu disse para ela: mãe, foi pela sua salvação, e pela minha salvação, e pela nossa salvação. Quem foi despertar a mente dela para perceber que toda aquela dor que ela estava vivendo e sofrendo poderia ser aplicável a chamá-la para reflexão sobre o sofrimento de Jesus, senão o Espírito Santo, senão o Senhor do Reino? Então, amados, compreendamos que esse governo de Deus, infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, não é para todos. Há corações que jamais haverão de absorver a semente da palavra de Deus. São duros demais, cuidam demasiadamente de si mesmo, e são corações tão ambiciosos, mas tão ambiciosos, que não há lugar para nada no coração deles, exceto para Mamon. Mas há uma parte frutificada, uma parte em que o Espírito de Deus haverá de trabalhar vidas que produzirão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E essas vidas podem estar aqui. A verdade é que todos os domingos vocês se expõem à palavra de Deus e estão aqui. E eu entendo que o Deus Todo-Poderoso está fazendo algo em você, trabalhando em você. Minha palavra é: não entregue os pontos, persevere, fique, esteja pronto. O reino de Deus obedece a essa lógica misteriosa mesmo. O reino de Deus avança fora das proporções das nossas previsões. As manifestações de Deus são incontroláveis. Incontroláveis. Mas uma coisa a gente tem certeza absoluta pela revelação divina através das parábolas: é que sempre Deus nos surpreende. Do menor, Ele cria o maior. Do maior, Ele cria abrigo para quem está desabrigado. Ele vai despertando corações, gerando suas frondosas árvores frutíferas no coração de pessoas, e aqueles que a gente pensa que seria uma grande bênção, acaba não sendo. O fato é que o Deus Todo-Poderoso continua a semear, e a minha oração é para que Ele semeie poderosamente em sua vida, em nossa vida, na vida de todos nós, e que todos nós venhamos a dar fruto, porque esse é o segredo, é a gloriosa revelação de que o reino está presente. É quando os frutos acontecem, e esses frutos começam a aparecer na vida da gente, e aparecer de uma forma também inexplicável. As coisas começam a tomar espaço em nosso coração, e a gente começa a viver
segundo a vontade de Deus, segundo o despertar do Espírito, segundo aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso separou para nós. Então, nas parábolas dessa noite, nessa mensagem dessa noite, o reino de Deus é assim, ficou encoberto por um tempo, depois foi revelado. O reino de Deus é como o semeador que semeia a palavra para mostrar para a gente que é a gente que recebe a mensagem e a gente que não recebe a mensagem. Que a gente não deve ficar angustiado se alguns de nós e que são do nosso círculo relacional não recebem a mensagem. Mas devemos continuar orando por ele, porque quem sabe um dia ele é desperto pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria dor. Entendemos que o reino de Deus também começa de uma forma quase inexpressiva e vai ganhando forma ao longo da vida e vai ganhando estatura e vai ganhando volume, de maneira que torna a ser abrigo para muitas pessoas. Que Deus nos faça filhos do seu reino e nos deixe experimentar essas alegrias contidas na sua palavra. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós não controlamos o reino. Nós só sabemos que ele é semeado com uma semente muito pequena e que existe uma infinidade de opositores expresso, desde o diabo até os nossos próprios hábitos e comportamentos, não saber viver a angústia que a semente gera, não conseguir controlar a fascinação das riquezas deste mundo ou as ambições que nós perseguimos na vida. Ó Deus, nós nos rendemos aos seus pés. O que eu sei é que por mais ansioso que eu esteja, eu não posso acrescentar nem mesmo um côvado à minha estatura. E sei que o Senhor tem a minha vida, a vida dessa igreja, a vida desses irmãos nas suas mãos. Eu não consigo prever nada. Eu já tentei fazer isso. A gente já tentou fazer isso aqui, Pai. E eu só tenho que me arrepender. A gente já tentou fabricar aqui um grande avivamento. A gente já tentou, Senhor meu Deus, meu Pai, fazer coisas pelo nosso próprio esforço. O reino de Deus se impõe por sua própria autoridade. E ele vem sempre na dimensão de uma semente. E depois ele vai ocupar um lugar de crescimento na minha vida e na vida dos teus santos. Concede-nos, ó Deus, que nós todos, segundo a sua misericórdia e graça, consigamos, ó Pai Celestial, vencer esse nosso coração, muitas das vezes, refratário à semente, refratário ao teu governo, refratário, ó Deus, ao teu senhorio. Mas concede-nos, ó Pai Celestial, que nós humildemente reclinemos a cabeça, que nós humildemente depositemos o nosso coração aos seus pés e fiquemos à espera da sua gloriosa manifestação ou não. O que eu sei é que eu não sei como o reino de Deus cresce, eu não sei como o Senhor alcança os seus objetivos, mas eu creio que se for um objetivo teu, o Senhor alcançará, para que a glória não seja compartilhada com mais ninguém, exceto contigo mesmo. Abençoa, meu Deus, abençoa os irmãos nesta noite, os filhos do reino, os que ouviram a palavra e creram, os que suportaram angústias e perseguições, e os que não se deixam, ó Deus e Pai, apertarem-se pelos espinhos deste mundo, representado na fascinação das riquezas e nas múltiplas ambições da vida. Mas concede-nos, ó Deus, que nós aos teus pés fiquemos, ó Pai Celestial, a
aquietados, sabendo que o Senhor toma conta da nossa vida e que, ó Deus e Pai, o Senhor seguirá sempre com o seu plano, apesar de nós, apesar das nossas múltiplas tentativas de sabotá-lo. Que a mão do Senhor seja sobre nós, sobre a minha vida, a vida de meus irmãos e de minhas irmãs, hoje, sempre e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe, um beijo no seu coração, vai na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ah.